Olá, turma. Hoje nós vamos trabalhar o tema população brasileira, tá? É um tema que tem muitas informações, tá, turma? E a gente precisa estar muito atento, precisa estar realmente muito ligado, tá bom, galera? Veja só, turma, eu quero dizer para vocês, no primeiro momento, que de 1950 a 1960 nós tivemos no Brasil o que nós chamamos de explosão demográfica. Professor, o que é essa explosão demográfica? É justamente um crescimento grandioso na taxa de natalidade, tá? E tem uma explicação, turminha, tem uma explicação, tá? Lembrem-se que eu falei lá na aula de industrialização que a indústria de base se fortalece ali durante os anos 30, principalmente ali também nos anos 40, e também, né, a partir dos anos 50, 60, nós tivemos aí uma internacionalização, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek, né, turma? Então, o que que acontece? O Brasil traz para cá, para nosso território, muitas indústrias estrangeiras, e essas indústrias tinham uma demanda muito grande por mão de obra, tá? Então, algumas políticas foram implementadas para aumentar a natalidade, para aumentar o nascimento de brasileiros e brasileiras, tá, galera? Bom, hoje é interessante a gente dizer que esse crescimento vem diminuindo, tá? O crescimento da população, a população ainda cresce, mas cada vez em menor taxa, tá? Em taxa cada vez menores. Por quê? Porque diminuiu a taxa de natalidade. O que que fez diminuir a taxa de natalidade, turminha? A urbanização, né? O Brasil até meados de 60, a maior parte da população morava na zona rural. A partir de meados de 60, né, até os anos 70 ali, é que nós passamos a ser um país urbano, ou seja, a maior parte da população morando na zona urbana. Tá legal, galera? Além da urbanização, nós temos a inserção, né, da mulher no mercado de trabalho. A mulher cada vez mais foi se inserindo no mercado de trabalho, a mulher cada vez mais foi ficando responsável por parte da renda da família. Além disso também, né, turma, a propagação dos métodos anticoncepcionais, que são inúmeros, eu não vou aqui destacá-los, tá? Então, tudo isso fez cair a taxa de natalidade no Brasil, tá? Outra observação que eu quero fazer aqui para vocês, tá? É justamente dizer que o Brasil é um país pouco povoado. Ou seja, nós temos ainda, em média, poucos habitantes por quilômetro quadrado. Certo, turma? Então, galera, o Brasil é pouco povoado. Agora, nós somos um país populoso. Populoso está relacionado ao número absoluto de brasileiros. Sim, nós somos um país populoso. Nós temos a quinta maior população do mundo. Certo, turma? Ou seja, em 2017, nós tínhamos aí 208 milhões de habitantes. Hoje nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes. Tá? Outra característica da nossa população, se concentrar apenas em uma faixa do nosso território, né? Se concentrar de maneira maior, né? Um número maior de pessoas em uma faixa do território, que nós falaremos daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, falar da evolução da população brasileira. Estima-se que em 1550, pessoal, nós tínhamos aí 15 mil pessoas, fora os indígenas, aqui no Brasil, tá? Ou seja, 15 mil pessoas. Muito pouco, né? Para uma vastidão que é o nosso território, né, galera? Pois muito bem, pessoal. Como é que nós começamos a interessar por números, né? Por contar, certo? Por estabelecer aí um critério para que a gente estudasse a população, especialmente o quantitativo, tá? Ou seja, em 1872, o governo imperial, ou seja, o Brasil ainda é império, né? Fez o primeiro recenseamento. Tá? O primeiro recenseamento foi apenas em 1872. E olha, pessoal, sem nenhuma tecnologia, né, galera? Então, o que que nós temos aí? Um recenseamento falho, não tem dúvida disso, tá? Incipiente,
né? Muito fraco, digamos assim. Tá bom, turma? Então, em 1889, olha só, 1889, o Estado brasileiro passa a ser laico, ou seja, não tinha uma religião oficial, certo? Então, o registro civil, tá? Ou o registro geral, famosa identidade, ela passa a ser obrigatória. Até então, o que é que nós tínhamos, pessoal? Todos esses dados com relação a nascimento, casamentos, a gente procurava onde? Na época se procurava os dados da Igreja Católica, né? O Estado passa a ser laico e a obrigação aí de registrar os filhos, né, fez com que essa contagem de brasileiros passasse a ser melhorada, mais efetiva. Porém, ainda nada muito detalhada, nada muito efetiva, ok? O IBGE, tá? Aparece aí, foi criado em 1938, tá? E aí nós começamos a ter uma sistematização, né, galerinha? Sistematização, né? Um critério que seria de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos nós temos o censo. A exceção foi em 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi feita em 91, alegando falta de recursos para fazer em 1990. E agora em 2020, né, nós não teremos o censo por conta da pandemia, né, galera? Guardem isso aí, tá legal? Muito bem, então o IBGE, a partir de 1938, efetivamente em 1940, 50, 60, 70, tá? Com exceção de 1990 e de 2020, é que não teremos o censo de 10 em 10 anos. Em 1990, por conta da falta de recursos, alegação do governo, tá? E em 2020, obviamente, por conta da pandemia, tá bom? Durante esse tempo de 10 em 10 anos, nós temos o quê? Nós temos estimativas, tá, pessoal? Nós fazemos estimativas do aumento da renda, da diminuição da renda, do aumento do número de pessoas, do número de mulheres. Faz-se uma estimativa, porque não é impossível se fazer um censo cada ano ou de 2 em 2 anos, tá bom? Muito bem. Turminha, quero mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? Um gráfico muito interessante, tá certo? Olha só, em 1872 nós tínhamos aí menos de 10 milhões de brasileiros, né, turma? Agora, interessante, vocês estão vendo aqui na tabela, eu estou passando o mouse aqui, tá bom? Agora, galera, é importante a gente dizer, tá, que de 1940, olha, em 1940, nós tínhamos aí 41 milhões de pessoas no Brasil. Olha só, turma, em 2010, nós tínhamos 190 milhões, mais de 190 milhões de pessoas. Significa dizer o quê? Que nós multiplicamos por 5 a população de 1940 até 2010, tá? Existe hoje, tá, pessoal, a diminuição na taxa de crescimento. E eu quero explicar isso aqui com muita cautela, tá? Professor, você está dizendo que a população está diminuindo? Não estou. Eu estou dizendo que ela cresce, mas cresce cada vez menos. Cresce cada vez com menos intensidade, porque o que diminuiu foi a taxa de natalidade. A taxa de crescimento populacional está cada vez menor, tá? Basta você lembrar aí, turma, a quantidade de filhos que tinham seus avós, tá? Era muito maior do que dos seus pais, por exemplo. Tá bom, turma? Então, um dado que contribui para a diminuição da taxa do crescimento é a taxa de fecundidade. Tá, galera? É importante a taxa de fecundidade. Professor, eu não sei o que é isso. Pois bem, pessoal, a taxa de fecundidade é a taxa é o número de filhos por mulheres. Claro, mulheres em idade fértil. Tá bom, turma? Portanto, essa taxa, essa diminuição na taxa de fecundidade também faz com que a população, lógico, né, cresça com menos intensidade.
tá bom? Claro que também a taxa de fecundidade, ela varia de região para região. Na região norte e nordeste, essa taxa de fecundidade, ou seja, essa quantidade de filhos por mulheres em idade fértil no norte e no nordeste é maior do que no sul e no sudeste, por exemplo. Tá bom, turma? É interessante que a gente fale nisso aí, tá? Hoje, pessoal, nós vivemos o que nós falamos lá no início da explosão demográfica, né, de 50 a 60. Hoje, nós vivemos um período que os estudiosos, geógrafos, né, o pessoal da demografia diz o quê? Que nós passamos por um período chamado de transição demográfica, né? Tem um crescimento da população, porém cai a taxa de natalidade. Significa dizer o quê? Que a nossa população está vivendo um momento de transição, né? Quando diminui a taxa de natalidade, diminui o número de crianças, aumenta o número de adultos e aumenta também o número de idosos. Então, nós estamos passando aí por essa transição demográfica. Tem questões que cobram isso aí, tá? Muita atenção, tá bom? Pois bem, outras características interessantes que nós podemos mostrar, pessoal. Como eu já disse, cai a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulheres em idade fértil. Aumenta a expectativa de vida. Isso é interessante, tá, turma? O brasileiro vive cada vez mais. Professor, queridos alunos, eu vou abrir aqui uma exceção, um parêntese, tá? Nós não sabemos como vai ficar essa questão da expectativa de vida, levando em consideração a pandemia, uma vez que a pandemia gerou muitas pessoas perdendo o seu emprego, perdendo e diminuindo sua renda. E a expectativa de vida, né, quando ela aumenta, ela está relacionada à melhoria da qualidade de vida. Portanto, eu quero fazer aí esse adendo, eu quero fazer aí abrir esse parênteses. Tá bom, turminha? Né? A população brasileira está envelhecendo, né? Passando aí essa transição, porque diminui a taxa de natalidade, diminui a taxa de fecundidade, então a população fica cada vez mais velha e isso gera um debate, turma, debate da questão previdenciária. Nós vamos precisar de jovens na PEA, na população economicamente ativa. Por quê? Porque com o passar do tempo nós vamos ter cada vez mais aposentados. Tá bom, galera? Então essa discussão, ela é real, ela é necessária que se faça, ok? Muito bem, tá? A Europa já passa por esse momento. A Europa já atravessa esse momento. Muitos velhos aposentados e faltando jovens na população economicamente ativa, na força de produção. Isso tem gerado muitos problemas previdenciários. Qual seria a solução? Aumentar a taxa de natalidade, né? Taxa de fecundidade, o que não vai acontecer em alguns países da Europa, certamente, ou facilitar, flexibilizar a vinda de estrangeiros, a ida de estrangeiros para a Europa, o que também, né, não está em cogitação. Cada vez mais são duras e repressivas as leis para estrangeiros, né? Isso, turminha? Muito bem. Turma, vamos falar, portanto, aqui, olha só, eu quero mostrar aqui o crescimento, essa tabela que mostra o crescimento populacional brasileiro. Olha só, turma, crescimento aqui de 2,3, de 41 a 50, de 51 a 60, nós temos um crescimento de 2,9. Quer dizer, agora, né, a partir dos anos 90, anos 80 até o 90, foi que diminuímos de 2. Tá? Taxa de crescimento diminuiu, aí ficou abaixo de 2%. E hoje, pessoal, de 2000 a 2010, nós temos de 1,17. O que significa dizer isso, turma? Que a população cresce cada vez menos e daqui, né, meados possivelmente dos anos 2040, né, 2045, nós vamos ter uma estabilidade e a partir daí a população brasileira começa a diminuir. Tá bom, pessoal? Nós vamos chegar lá nesse ápice, nesse platô, e a partir daí nós vamos diminuir a nossa população. Ok, galera? Interessante, tá? Muito bem. Pessoal, nós tivemos de 1940, por conta daquela
diversificação na nossa cadeia produtiva, deixamos de ser um país agroexportador para ser um país industrializado, né? Então, de 1940 a 1970, nós tivemos políticas natalistas, ou seja, políticas que incentivavam o nascimento, né, de novos brasileiros. Nós chamamos também de natalista ou populacionista, né? Qual era a regra? O que é que ele dizia? Para que mais pessoas? Justamente, pessoal, para povoar o território, para trabalhar na indústria. Essa questão de povoar o território, né? Isso é uma questão estratégica para o Brasil, né? Então, se incentivou aí essa política populacionista, né? Se criou o auxílio natalidade, se criou o salário família, né? Para que as mulheres, para que as famílias tivessem cada vez mais filhos, os homens também, obviamente, né? Já em 1970, né, depois do famoso milagre econômico, que foi de 68 a 72, outros livros falam de 68 a 73, né, no governo militar, que o Brasil cresceu realmente a níveis estrondosos, espetaculares, mas aí veio, né, o fim desse milagre em 73, aí já tivemos o que? A grande crise do petróleo, né? O petróleo começa a explodir os seus preços, né? E o Brasil começa a entrar em uma recessão. E a partir daí, opa, para que esse tanto de gente se o país não cresce, se o país não gera vaga, se o país não gera renda, não gera emprego? Então, a partir daí, nós temos políticas, olha só, a partir dos anos 70, não especificamente 1970, mas a partir de 73, nós já temos aí uma política antinatalista, tá? E aí surge com muita força já a ideia do neomalthusianismo, né, pessoal? Do controle de natalidade, porque, segundo essa teoria, muitas pessoas, uma população muito grande, muito elevada, né, levaria a um subdesenvolvimento, atrapalharia inclusive o desenvolvimento das nações mais ricas. E aí aparece aí a BENFAM, que é uma sociedade brasileira de bem-estar da família, né? Patrocinada aí por empresas e instituições, inclusive religiosas de outros países, tá, pessoal? Pois bem, tá? Aí começa a política oficial de planejamento familiar, né? A BENFAM atuou muito nisso. Novamente, BENFAM significa Sociedade Brasileira de Bem-Estar da Família, tá? E aí, o que acontece, turma? Mesmo com esse controle, mesmo com esse planejamento familiar oficial, não melhoramos, né? Não melhoramos. O brasileiro continua aí sofrendo de muitos problemas, inclusive de pobreza, né? E então a política neomalthusiana aí já começa a cair por terra, né, galera? Por quê? Porque o que realmente, tá? Nós percebemos é que com a diminuição da população, nós não tivemos um acréscimo aí tão vigoroso na melhoria da qualidade de vida, tá, galera? Pois bem, vamos lá. A distribuição da população brasileira. Distribuição da população brasileira. Eu quero falar isso aqui para vocês, tá? Deixa só o... Pois muito bem, turma. Essa distribuição, ela não é homogênea, como eu já disse, né? A população brasileira, ela se distribui de forma irregular, tá? Heterogênea, tá? Concentra-se no litoral, foi onde começou aí a colonização. Portanto, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, né, são as mais habitadas. Mas hoje se percebe, pessoal, né, hoje, atualmente, se percebe aí um início de uma interiorização. O Brasil sempre teve dificuldades para trazer gente para povoar o interior do país, né? Pois bem, mas hoje é evidente essa interiorização, uma vez que o Nordeste e o Centro-Oeste são as regiões que mais crescem em termos populacionais, tá, galera? Muito bem. Em 1991, olha só outro dado aqui para que você notar, mesmo que muito pequeno esse índice,
mas você já nota aí uma interiorização, uma tendência para a interiorização do país, tá bom? Em 1991, o Sudeste era responsável por 44% da população brasileira. Em 2010, ela apenas não, ainda é muito, né? 42,12% da população brasileira. Então, nós já temos aí. Outro dado interessante, que a população do interior cresce mais do que das capitais. Por exemplo, de 91 a 2010, as capitais cresceram, né, tiveram um acréscimo aí de 5,2 milhões de pessoas. Já as outras cidades do interior, né, cresceram 17,5, 17,5 milhões de pessoas. Tá certo, pessoal? Outra coisa interessante aí que vai corroborar nessa questão da interiorização do país é a taxa de crescimento das cidades médias, tá? Só para você ter uma ideia, nos anos 90, 1990, do século anterior, né, do século 20, mais de 30 milhões de pessoas migraram para as cidades médias do Sudeste. Deixaram os grandes centros do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e migraram para as cidades médias do próprio Sudeste, claro. Outra coisa, né, Rio de Janeiro e São Paulo, né, tem as médias de crescimento atualmente menor do que a média nacional, tá certo? E nós temos regiões metropolitanas que atraem muito, né, que mais atrai pessoas hoje, fica fora da região Sudeste, tá, pessoal? Brasília, Florianópolis, Goiânia, São Luís e Curitiba são as que mais atraem pessoas, tá? Então, assim, a região Sudeste, né, vai perdendo aí significativamente, em termos percentuais, a população para as demais regiões do país, tá? Muito bem, turma. A estrutura da população brasileira está aqui, tá, galera? Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Está deixando de ser jovem, como eu já disse a vocês. É urbana a partir dos anos, meados dos anos 60, 70, né? Até então nós tínhamos uma população em sua maioria rural. O aumento da expectativa de vida, tá? Agora, o que marca muito mesmo, tá, pessoal, é que embora tenha melhorado um pouco o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, a nossa população também se caracteriza em seu meio a má distribuição de renda. Ou seja, nós temos uma renda concentrada na mão de poucas pessoas. Tá certo, pessoal? E, continuando, nós vamos trabalhar aqui a formação da população brasileira. Tá, galera? Formação da população brasileira. Certo? Na época da colonização, né, na chegada aqui dos europeus, nós tínhamos aí de 2 a 5 milhões de indígenas. Não dá para precisar, né, turma? Muito bem. Nós tínhamos várias etnias, mas prevalecia a etnia G e Tupi-Guarani. Né? Nós não vamos falar aqui da política dos brancos com relação aos indígenas, né, que levou aí ao genocídio, ao etnocídio, né? Todo mundo sabe disso. Mas, em 1980, né, com demarcação de muitas terras, de muitas reservas, esse número de indígenas pode chegar aí a 200 mil pessoas, tá? Tá certo? A população que se autodeclara parda e branca são equivalentes, né? A pergunta espontânea, quando se pergunta você a sua cor, pardo, branco, são mais ou menos aí o mesmo percentual. Tá bom, pessoal? Sendo que para o IBGE, nós temos aí brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas, tá bom? A composição etária da população brasileira. Tá, pessoal? Olha só, de 2000 a 2010, a população de 0 a 4 anos diminuiu 15,7%. Tá? Significa dizer o quê? 15,7%. Significa dizer o quê? Que diminuiu o número significativamente de novos brasileiros, claro, né?
muito significativo. O aumento de adultos, né, diminui o número de jovens, né, de crianças especialmente, aumenta o número de adultos, e aí nós temos que ter o quê? Teríamos que ter um planejamento para gerar emprego e renda para essa quantidade enorme de pessoas que chegaram aí, né, chegam a fazer parte da PEA, População Economicamente Ativa, que são aquelas pessoas que estão aptas a trabalhar, tá certo? Aumentou o número de idosos, ou seja, a expectativa de vida aumenta, né? Aumenta por conta de quê? A melhoria na saúde, né, turma? Melhoria nas condições sanitárias, tá? Mas se aumenta também a expectativa de vida, nós já falamos aqui, aumenta também uma preocupação com a questão previdenciária. Claro, tá? Isso é um debate atual. Nós passamos agora, recentemente, por uma reforma da Previdência, tá? Que era necessária, tá? Que era inadiável. Bom, professor, você está dizendo que concorda? Não estou falando da reforma feita recentemente. Eu estou dizendo que a reforma, né, ela era necessária, a reforma previdenciária era necessária. Se é ou não nos termos que foi feita, é outra discussão, tá bom? Nós vamos falar em outro momento. Olha, turma, tá? Outra coisa que eu esqueci aqui de dizer, galera, que a maioria, tá ainda falando da estrutura da população brasileira, eu não posso deixar de falar nisso. O Brasil tem a sua maioria da população de mulheres. As mulheres são 3,6 milhões a mais do que os homens. Bacana, né? Muito bem. Então vamos aqui falar da pirâmide etária. Vou ver se eu mostro aqui um slide, tá bom, turminha? Vamos lá, só um minutinho aí da paciência de vocês, porque muda do livro para o slide, e eu vou chegando lá, bacana. Olha só a densidade demográfica, como eu disse, né? Essas cores mais amareladas aqui, se concentrando basicamente aí nos estados, em sua grande maioria, lógico, né? Estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste, tá bom? Então aqui nós temos as pirâmides etárias, tá, pessoal? Tá? O que significa dizer essa primeira pirâmide aqui? Eu queria que vocês acompanhassem, tá? Uma base muito larga significa dizer que a pirâmide é crescente, a população de jovem é crescente, nasce muitas pessoas. Uma população estacionária, né? Que significa dizer o quê? Olha, então, a base larga, topo em bico, predomínio das classes jovens, né? Baixa porcentagem de idosos, né? Porque o topo lá é bem, né? Alta natalidade, portanto, também a taxa de fecundidade é enorme. Baixa esperança média de vida, né? Se o topo é estreito, as pessoas vivem pouco. Isso já aconteceu com o Brasil, turminha, tá? Pirâmide estacionária, nós vamos ter aí pirâmide em forma de bulbo. A proporção de jovens não é muito elevada, a base diminui, né? Estreita. A porcentagem de adultos e velhos é relativamente alta. A taxa de natalidade não é muito alta, a esperança média de vida é relativamente alta. Uma pirâmide decrescente. Eu falei para vocês que lá no final dos anos de 2040, 2050, nós vamos ter aqui uma pirâmide mais ou menos assim, né? Decrescente de população idosa. Pirâmide em forma de urna. Proporção de jovens é baixa, a proporção de idosos é alta e baixa natalidade, né? E elevada esperança média de vida. Muito bem. E uma pirâmide rejuvenescente, né? O que nós temos? Pirâmide em forma do naipe de espadas, né? Lá da carta do baralho, né, pessoal? Aumento das classes etárias da base da pirâmide, ou seja, a pirâmide já começa aí a sua base aumentar o número de jovens. Aumento da natalidade, elevada esperança média de vida. Tá legal, turma? Essas são as pirâmides. Mas nós vamos mostrar
aqui, especialmente do Brasil, tá? Olha, nos anos 70, né, nós tínhamos uma base mais larga, né, turma? E um topo estreito, grande quantidade de jovens. Aqui nos anos 91, a base já começa a estreitar um pouco, né? Já não cresce com tanta rapidez o número de jovens, aumenta o número de adultos e começa a crescer também o número de idosos. Nos anos 2000, né, o que nós temos? Um número maior de adultos, de adultos, e também um aumento significativo de idosos por conta da expectativa de vida. Tá legal, pessoal? Muito bem. Então, em no máximo 40 anos, a pirâmide etária brasileira será semelhante à da França hoje, tá? Então, no máximo aí, olha só, a nossa pirâmide em 2010, tá? Ela diminui a base, né, turminha? Diminui aqui a base, o número de jovens, aumenta aqui o seu número de adultos e nós vamos ter também um acréscimo ali na população idosa. Tá certo, turma? Muito bem, galera. Outra coisa, olha essas análises. Redução da taxa de natalidade, já fizemos isso, já fizemos essa análise. Rápida urbanização, o custo de vida aumenta também, né? Os métodos contraceptivos, né? Maior acesso à informação, à conscientização e também inserção da mulher no mercado de trabalho. E por último, eu queria mostrar aqui no livro o que nós temos, turma, né? Eu queria que vocês comparassem o livro de vocês, né, com o slide, tá? Muito legal, olha só. Isso aqui nós vamos mostrar para vocês, tá, turma? População economicamente ativa, né? O que nós temos, pessoal? População economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? Pessoal, não é só a população que está trabalhando. É a população que está apta, ou seja, aqueles também que estão correndo, que estão lutando por um emprego, que estão lutando por uma vaga no mercado de trabalho, é também da população economicamente ativa, tá? Pois muito bem, eu vou ver se eu acho aqui o slide só para mostrar, né? Olha assim, a população economicamente ativa do Brasil distribuída por setor. No setor primário, nós temos 15,7% da população economicamente ativa. Ainda é alto, mas já diminuiu bastante, né, turma? Já diminuiu. No setor secundário, 13,7%. O setor terciário, setor primário, eu quero dizer, da agropecuária, né, do extrativismo. O setor secundário, da indústria, tá? Da transformação. Setor terciário, do comércio e do serviço, tá bom? É o que mais emprega, tá? É o que mais emprega. Pois bem, taxa de desemprego no Brasil por região em 2015. Olha, nós tínhamos aí a região Nordeste como a que mais tinha desempregado dentro da população economicamente ativa, dentro da PEA, tá? Seguida do Norte, depois o Centro-Oeste, né? E o Sul, né? Com a região que menos tem desempregado. Pessoal, eu faço questão de dizer tudo isso aqui antes da pandemia. Nós temos, como consequência da pandemia, além do número elevado de mortes, nós temos também uma diminuição significativa na renda do brasileiro. Tá? E, lógico, um aumento gigantesco, que nós não vamos saber as consequências agora, depois é que nós vamos saber. Um aumento gigantesco no número de desempregados. Tá certo, turma? Muito bem, tá? Então, aqui nós temos esse gráfico aqui, e eu volto lá no livro, tá? Eu volto lá no livro e mostro aqui, taxa de desemprego. Olha, isso aqui já é em 2017, aquela lá era em 2015. Portanto, vamos aqui, tá? 15,8 em 2017, como eu disse, olha, antes da pandemia, né? 15,8 dos nordestinos, por cento dos nordestinos estava desempregado, tá? E o Sul continua, né?
Pessoal, lembre-se que de 2015, como eu mostrei, fiz questão de mostrar agora no slide, a partir de 2014 nós começamos a atravessar uma grave crise econômica, tá? Culminou aí com o impeachment de Dilma, um mandato tampão do Michel Temer e agora, né, do presidente Bolsonaro, tá? Nós tivemos aí um agravamento da crise, especialmente agora, né, não por conta das políticas econômicas somente, tá? Mas agora principalmente por conta da pandemia. Não se pode aí apontar o dedo para lá, para cá, não, de forma alguma. Turma, era isso, tá? Eu gostaria muito que vocês fizessem uma leitura detalhada desse capítulo, que vocês assistissem a aula, não só uma vez. Tá legal, turma? Então, fica aqui um abraço carinhoso para todos vocês, né? E espero, né? E cada dia eu tenho certeza que está mais perto da gente estar junto novamente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.